Você já ouviu falar sobre dezembrite? Você sabe o que isso significa? Acompanhe essa matéria e eu tenho algo para falar com você. Você conhece o outro lado do final do ano? Você vê a cidade comemorando o Réveillon e não tinha ninguém, nenhum amigo. Nessa época, nem todo mundo está feliz. Há os que estão assim, mergulhados na solidão. E há quem faça um balanço no fim do ano e perceba que tanta coisa não está como deveria. Chamam isso de dezembrite, ou síndrome do fim de ano. Um misto de ansiedade, depressão, autocobrança e frustração. Não há mais tempo para fazer nada pelo ano que termina. E não há como saber o que esperar do ano que virá. Mas agora você pode sim saber. Na vigília da virada, no poder da oração, uma revelação sobre o que esperar de 2026. Quarta-feira, 31 de dezembro, a partir das 21 horas, com a apresentação do Templo in Concert em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Quem entrar o ano de joelhos vai terminar o ano de pé. Se até aqui você tem vivido o dezembrite, você está frustrado nesse final de ano, você sofreu decepções, você sofreu perdas irreparáveis na sua vida e você, com tudo isso, se encontra abalado, sem saber o que fazer. Uma tristeza profunda, a vontade que você tem era tomar um comprimido e apagar, e só acordar o ano que vem. Você que não aguenta mais viver desse jeito. Você diz assim, se eu pudesse, se eu encontrasse uma saída, uma solução, nós estamos mostrando para você o que fazer. Assim como você vai acompanhar agora a história do Flávio. Preste atenção à reviravolta, a virada que aconteceu na vida dele. O que ele enfrentava, o que ele provou. E hoje, como a sua vida foi transformada. E a sua também será. Vamos acompanhar. Há 12 anos que eu não me vejo passando a virada de ano longe da presença de Deus, porque é como se fosse uma bateria que recarrega todo o decorrer do ano. Sem essa bateria, é como se o nosso ano não fosse o mesmo. A gente sai daqui aliviado, sai daqui totalmente diferente, transformado, mas nem sempre foi assim. Muitos finais de ano passei angustiado, triste, depressivo, muitas das vezes dentro de um quarto isolado, com depressão por conta da droga, passava a noite inteira angustiado, muitas vezes com sentimento de querer se matar, e fora muitas outras vezes que passava no mundo tentando preencher com aquela falsa ilusão que o mundo oferece, onde passava a noite usando drogas, andando de moto sem placa, fugindo de polícia, correndo para um lado para o outro, e no final era só tristeza e angústia para mim, para minha família. Eu me lembro em uma virada de ano que eu me encontrava preso, privado da liberdade, angustiado porque todos meus familiares estavam lá fora e lá dentro todo mundo naquele sofrimento, olhando para a grade, vendo fogos e com 40 pessoas dentro de um pequeno metro quadrado, onde a gente não tinha perspectiva, batia aquela angústia, aquela solidão, só recebia notícias por carta, e aquele foi um dos meus maiores vazios. A minha tristeza cada vez aumentava. A gente não tinha perspectiva nenhuma para o próximo ano, porque a gente não sabia se ia sair, se ia continuar naquele lugar. Eu me lembro da minha última virada do ano, longe da presença de Deus. Foi quando, em um determinado mês, mês de dezembro, eu sofri 3 acidentes. Quase cheguei à morte e minha família muito preocupada, chamaram eu para passar a noite no litoral onde minha irmã morava.
E eu cheguei até lá, eles me convidaram para a Vigília da Virada. Eu recusei, eu falei, eu não quero entrar nessa igreja, e virei as costas. E no dia 2, no dia 1º nós fomos embora, depois da Vigília da Virada, e no dia 2 eu voltei a ser preso. Foi o meu fundo de poço, cheguei infeccionado da cabeça aos pés devido aos 3 acidentes. Sentei lá no fundo, quando um obreiro foi lá na grade e começou a falar com o pessoal, orar. Eu, mesmo no fundo do poço, não quis participar, fiquei lá no fundo, e cada palavra que ele falava e apontava o dedo vinha diretamente para mim, como se fosse exatamente para mim. Eu lembro até hoje, ele leu Romanos 8, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, e ele apontava o dedo e falava, faz um pacto com Deus, faz uma oração para Deus aí agora, que Deus muda a sua vida ainda hoje. E eu olhava para o céu e falava, mas como que Deus vai me ouvir se eu virei as costas para Ele? Ainda ontem eu virei as costas para Ele, e eu tinha aquilo dentro de mim, nem Deus, porque Deus vai querer me ouvir se toda vez eu viro as costas para Ele? E aí foi quando eu fiz uma oração sincera, eu olhei para o céu, desceu uma lágrima do meu rosto, e eu falei, Deus, eu não aguento mais isso, eu não quero mais isso para minha vida, eu quero morrer se eu sair daqui, não me entregar para o Senhor. Se eu sair daqui, eu não passo mais um final de ano longe da Tua presença. E depois dessa oração, eu senti uma paz, eu senti um alívio. E aí foi então, passaram-se 2 dias, mesmo todos os fóruns estando fechados, mesmo eu tendo já tido vários problemas com a justiça, cantou a minha liberdade. E não só a minha liberdade de lá, cantou a minha liberdade espiritual, porque a partir daquela oração, tudo mudou. Deus, ele foi tirando aquele vazio, aquela tristeza, aquela angústia, a vontade do vício, a vontade de fazer as coisas erradas, cometer crime. Ele modificou o meu caráter, ele me transformou. Eu fui totalmente renovado, e eu lembro da minha primeira vigília da virada. Foi inesquecível. Eu lembrei de cada momento, de cada noite que eu passei, cada virada que eu passei angustiado, longe da família, cada virada que eu passei sofrendo, fazendo meus familiares sofrer. E foi aí que o Espírito Santo me trouxe aquela paz, me trouxe aquele alívio. Aquele primeiro ano na vigília da virada, que eu nunca esqueço, em 2013, foi o melhor ano da minha vida. Foi o ano que eu tive certeza que ali eu era feliz. Para muitos, a virada do ano é marcada por festas, abraços, fogos e expectativas renovadas. Há quem celebre nas ruas, nas praias ou em grandes eventos, buscando alegria, esperança e boas energias para o novo ciclo que se inicia. Mas, passada a euforia, muitas pessoas percebem que o coração continua inquieto, carregando medos, frustrações, incertezas, vazios. A verdade é que mudar o calendário não muda a vida. O que transforma de verdade é uma decisão interior. O Réveillon pode ser mais do que uma comemoração. Pode ser o início de uma nova história com direção, propósito e paz. Venha consagrar o seu novo ano na virada no poder da oração. Porque quando Deus está à frente, o ano começa diferente. Virada no poder da oração, 31 de dezembro.
a partir das 21 horas, com a transmissão do coral direto do Templo de Salomão, na Catedral da Fé, em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Eu tenho certeza que será a melhor virada de ano da sua vida. Não importa como a sua vida esteja, não importa quem é você, sua religião, sua denominação, nesse lugar aqui nós vamos passar os melhores momentos desse ano ainda de 2025 e vamos virar o ano na presença de Deus. Milhares de pessoas estarão aqui e uma dessas poltronas será a sua, aonde você vai chegar e vai encontrar paz, vai encontrar refúgio, vai encontrar mudança de vida. Eu duvido que você vai sair daqui do mesmo jeito e que tão pouco você vai se arrepender. Pelo contrário, você vai sair com a visão, com a direção para tomar atitudes no ano de 2026. Chega de errar. Comece bem. Se você quer começar o ano bem, comece com Deus, no poder da oração. E todos são bem-vindos. E muitas famílias estão já nessa expectativa. E eu convido você para estar conosco. Vamos agora acompanhar pessoas falando a respeito dessa virada de ano. Olá, eu me chamo Lúcia, estou aqui com a minha família e há mais de 20 anos nós passamos a Vigília da Virada na igreja e tem sido uma bênção para nós. E esse ano não será diferente, já estamos nos preparando nessa fé para entregar o nosso ano e começarmos o próximo na presença de Deus. A Vigília da Virada, o poder da oração, acontecerá em todas as igrejas Universal a partir das 10 horas da noite. E nós convidamos você e sua família para estar com a gente. Olá, estou aqui com a minha família e nós já estamos na contagem regressiva para a grande vigília da virada no poder da oração. Será um fim de ano abençoado e o início de um novo ano mais abençoado ainda. Procure uma Universal mais próxima de você em todo o estado de Santa Catarina. Olá, eu sou o Diogo Tressi. Olá, eu sou a Viviane Tressi e nós já estamos na expectativa e se preparando para a Vigília da Virada. Fazem mais de 15 anos que a gente passa a virada na presença de Deus e essa foi a melhor decisão que já tomamos. E por isso a gente quer deixar um convite para você. Se você nunca teve essa experiência de terminar um ano e começar um ano novo na presença de Deus, eu tenho certeza que essa experiência vai ser incrível e inesquecível para você. Vamos te esperar dia 31 às 10 horas da noite. Sejam todos bem-vindos. A partir das 21 horas em ponto, nós estaremos na porta aqui da catedral, eu juntamente com os demais pastores, aguardando você chegar, abençoando você logo na entrada. A partir das 21 horas, nós vamos transmitir direto do Templo de Salomão o coral. E você já vai se preparando para as 22 horas em ponto, nós vamos iniciar essa vigília da virada. Será um momento especial para você e para sua família. Vale a pena você se esforçar para chegar aqui. Eu não sei de qual bairro, de qual cidade você vai vir. Lembrando que em cada templo da Igreja Universal também acontecerá a vigília da virada. Você pode entrar no nosso localizador, universal.org/localizar, e você vai encontrar a Igreja Universal mais perto de você. E caso você esteja em São Paulo, não perca tempo. Vá ao Templo de Salomão a partir das 21 horas com o coral ao vivo, direto da esplanada do templo. 22 horas vai dar-se início à vigília da virada. Agora, infelizmente, algo tem atingido muitas pessoas. E como nós iniciamos o programa falando a respeito do dezembrite, a depressão tem afetado inúmeras pessoas. Eu não sei se atingiu você, ou um familiar seu, ou um amigo seu. Mas eu quero provar, através desse programa, que depressão tem cura. Existe sim uma solução. Acompanhe essa matéria e nós vamos logo após falar também e mostrar um testemunho de uma pessoa que ficou livre da depressão. E você pode ficar livre também. Acompanhe. Uma profunda e dolorosa tristeza que aperta a alma. Uma dor quase palpável.
Essa é a sensação das pessoas que sofrem com a depressão, intitulada A Doença do Século. E esse título não é à toa. Segundo a OMS, cerca de 280 milhões de pessoas no mundo são depressivas. O número corresponde a 3,8% da população mundial. William tem 43 anos, 35 deles lutando contra a depressão. Olha, se eu tivesse que resumir em uma palavra, seria desgastante. É uma doença incapacitante e que, por vezes, traz algum grau de desesperança também. Um problema que, para o William, começou precocemente. Eu não me sentia à vontade para brincar com os coleguinhas, não tinha vontade de participar do futebol, da educação física. E eu percebi ali naquele momento que já existia um pensamento bastante intrusivo e persistente de autodestruição, sabe? Eu diria que a angústia é o principal ponto, porque ela te pega de tal forma que você não consegue fazer atividades de autocuidado, né? Escovação, higiene bucal, banho, encontrar pessoas, o básico você tem dificuldade para fazer. A depressão não tira apenas a alegria de viver. Em casos mais graves, a pessoa afetada pela doença deseja ou tenta contra a própria vida. Um ator conhecido por levar alegria através dos seus personagens, Owen Wilson, admitiu que por conta da depressão, ele chegou a tentar o suicídio. O comediante chegou a ser internado em um hospital, onde ficou sob uma vigilância rigorosa. O tratamento para a depressão é um desafio por si só. Os remédios são fortes e causam inúmeros efeitos colaterais. Leva um prejuízo enorme para as famílias e para os pacientes. Quando a gente usa o primeiro tratamento, a primeira escolha, que é o uso de antidepressivo, a psicoterapia com psicólogo, o paciente não melhora, a gente parte para um segundo tratamento, uma troca medicamentosa. A gente troca até de classe, de família de medicamento e não melhora, a gente diz que é refratário. Algumas pessoas, mesmo realizando o tratamento indicado, não conseguem ver uma boa evolução. Na busca por se livrar de todo o sofrimento causado pela depressão, acabam recorrendo aos vícios, como uma forma de refúgio, e se deparam com algo que piora a sua condição física e mental. Teodoro Cochrane, 45 anos, filho da jornalista Marília Gabriela. Foi diagnosticado com um transtorno raro que causa mudanças de humor e períodos de depressão profunda. Recentemente, ele revelou que passou por momentos turbulentos porque abusava de drogas e álcool. Era tipo vício cruzado que eu fui descobrir. Faz o padê com a cachaça. Era recreativo. Isso era raro, mas tinha a cachaça uma vez por semana. E eu ficava ótimo. Fui um bêbado ótimo. Uma ilha no território dinamarquês, entre o Atlântico Norte e o Oceano Ártico, com paisagens encantadoras, mais parecidas com cenas de um filme. Groenlândia, apesar da beleza, esconde uma triste realidade. A ilha é considerada a terra do suicídio. Com uma população de pouco mais de 56.800 habitantes, nos últimos anos, o número de suicídios ultrapassou a casa dos 1.350 casos. Um número elevado se comparado com a quantidade de habitantes. Já na América Latina, o país que lidera o ranking com mais pessoas depressivas é o Brasil, conforme a pesquisa realizada pela Agência Brasil. O número de suicídios registrados são de 14 mil anualmente, uma média de 38 mortes por dia. De acordo com o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, mais de 209 mil pessoas já foram afastadas de suas atividades trabalhistas por estarem passando por problemas mentais. Aqueles que precisam lidar diariamente com a doença sabem melhor do que ninguém como é desafiador. Se trata de uma luta constante entre a mente e o corpo.
Alguns não sabem como lidar com a dor que a sua alma carrega e por isso acreditam que a morte é a solução para os seus problemas. Uma doença devastadora que aos poucos tira a paz, alegria, força de vontade, saúde e principalmente a vontade de viver. A Suzete, que você vai acompanhar agora, também teve dificuldade de lidar com tudo isso, com seu passado, várias situações acontecendo. E se você está desesperado, quer a nossa ajuda, antes de colocar a história da Suzete, ligue para cá agora, na nossa central de atendimento. Nós podemos te ajudar. Nós não temos o seu contato, senão a gente ligaria para você agora, mas você tem o nosso. E uma ligação sua pode fazer a diferença na sua vida. Nós estamos aqui para te ajudar. Não importa o que você viveu, se você não quer se identificar, nós respeitamos, chamamos você como amigo, amiga, independente do seu sexo, independente da tua religião. Nosso objetivo é ajudar você, mostrar para você que tem jeito. E se você tem pensado em tirar a sua vida para acabar com o sofrimento, a verdade é que você não quer tirar a sua vida, você quer tirar essa dor, esse sofrimento que está dentro de você. Nós vamos acompanhar a história da Suzete, porque ela também quis, lutou, tentou do seu jeito, mas até que ela conheceu alguém que pôde lhe ajudar. Acompanhe a história dela. As dores que eu sentia eram tão fortes que os remédios não resolviam, porque não eram no meu corpo, era na alma. Eu sempre fui uma pessoa muito triste, muito vazia, devido a muitos problemas que eu passei, familiares, né? Na minha casa a gente tinha muito problema financeiro, situações assim de extrema miséria, muitas vezes, né? Muitas brigas no meu lar. Tinha situações assim de eu acordar pela madrugada, mesmo na minha infância, e meus pais praticamente se matando. E a gente, muito pequeno, eu e meus irmãos, a gente tem que entrar no meio, né? Então, essas lutas, essas situações que eu passava, foram me levando a um quadro de depressão. Então, aquela tristeza que eu tinha desde a infância, ela foi aumentando. Então, quando eu entrei na adolescência, eu tive crise de depressão, eu fui diagnosticada pelos médicos, eu precisei tomar remédio. E assim, eu passei um período da minha vida tomando remédio para dormir e aquilo ali não resolvia. Chegou um ponto que não resolvia, eu senti uma tristeza profunda na minha alma, um vazio muito grande, que a ponto de eu estar assim, no meio de muitas pessoas e parecia que eu estava só. E quando eu dormia um pouco, eu tinha pesadelo, então assim, era realmente muito difícil. Esse período da minha vida foi muito difícil. A gente teve um problema de doença, minha mãe ela teve câncer, foi desenganada, né? Então assim, a gente passou por muitas situações assim, complicadas realmente. O meu irmão ele recebeu um convite para ir até uma igreja universal e então ele começou a frequentar, depois a minha mãe passou aí também e eu continuava na mesma situação e vendo a mudança na vida da minha mãe, do meu irmão, eu decidi procurar ajuda na igreja universal. Aí num domingo pela manhã, eu decidi, eu falei, meu Deus, se só esse Deus que eu ouço falar, né, que eu tenho visto na vida das pessoas, eu quero conhecer também, eu não quero mais viver a vida da forma que eu vivo, né? E o pastor chamou à frente as pessoas que queriam ter um encontro com Deus, e eu fui até a frente, e esse dia foi um dia, assim, especial para mim, foi um dia diferente, o melhor dia da minha vida, né? Porque quando a gente começou a orar, a buscar o Espírito Santo, ele veio sobre a minha vida e aquele vazio que eu tinha na minha alma, aquela tristeza, aquela angústia que eu tinha a minha vida inteira, desde que eu me entendo por gente. Eu era uma pessoa muito triste, muito vazia, aquilo ali foi preenchido, a minha alma foi preenchida. E eu saí dali assim, sabe, com alegria que é inexplicável. Então eu já passei a viver uma vida diferente dentro de mim, né? E a partir daí as coisas foram mudando em volta.
E usando a fé que eu aprendi na Igreja Universal, eu conquistei várias coisas. Para quem tinha uma vida de miséria, eu conquistei casa, carro, apartamento, dei casa para minha mãe, né? Ela tem uma vida confortável, além da cura que ela recebeu, né? É assim, mas nada disso é comparável ao presente que Deus me deu. O maior presente que eu tenho na minha vida, o que eu recebi de mais precioso é o Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo dentro de mim, não tinha suportado tantas coisas que eu passei, tantas lutas. Então o Espírito Santo é o tesouro que Deus me deu, que eu tenho guardado dentro de mim. Como hoje eu sou feliz, para você também tem jeito. O mesmo Deus que mudou a minha vida pode mudar a sua também. Procure a Igreja Universal mais próxima de você. Mudou a vida da Suzete. Pode mudar a sua vida também. Nós vamos orar agora. Eu vou pedir a Deus através dessa oração. Caso você possa pegar um copo com água, pegue. Nós vamos apresentar essa água a Deus e quando você beber, você vai receber a força que vem dele. E essa semana ainda, o quanto antes, você pode chegar a um templo da Igreja Universal mais perto de você. Eu vou te esperar aqui em Florianópolis, na Mauro Ramos, número 1310, no centro. Pegue a sua água, vamos unir a nossa fé, é momento de oração. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós elevamos os nossos pensamentos e também a nossa voz ao Senhor. E eu peço em favor de cada pessoa que acompanhou esse programa e tem carregado uma dor, uma angústia, uma aflição, tem carregado tristezas, pessoas que estão enfrentando diversos problemas, mas através da fé, que o teu poder se manifeste no corpo dessa pessoa, tirando toda aflição, toda angústia. Toca com o teu poder agora. Traga o alívio, meu Pai, para a alma. Nós abençoamos essa água e todos que beberem, bebam de ti, bebam do teu poder. Seja essa água uma fonte de vida. Meu Deus, dê forças para que essa criatura chegue à tua casa. Agora, nesse momento, ela receba saúde, ela receba, nesse momento, forças, vida, em nome de Jesus, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Bebamos juntos da água. Graças a Deus, agora só depende de você. A casa do Pai está preparada para você chegar, para você buscar. Se você se afastou, volte. Volte porque eu creio que os melhores momentos da sua vida você passou nesse lugar, não foi? Então agora é hora de você voltar. Esse desejo, essa saudade é o próprio Deus que está permitindo dentro de você, e esse programa é prova disso, chamando você de volta. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Nos veremos em breve. Até lá.